Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa, onde nós vamos continuar esse estudo maravilhoso na segunda carta de Paulo à Igreja de Coríntios. Segunda Coríntios, nós já explicamos isso na introdução, alguns até consideram, na verdade, a quarta Coríntios, né? Porque Paulo menciona uma primeira carta que ele escreveu em 1 Coríntios 5:9 aos Coríntios, né? O que parece que é o capítulo 6, quando ele manda de se abster da prostituição. Mas nós podemos admitir que provavelmente houve uma primeira carta que Paulo escreveu. E aí, assim sendo, 1 Coríntios, na verdade, seria a segunda. Depois, no capítulo 7 dessa carta, Paulo menciona uma carta severa que levou os coríntios ao arrependimento. Então, seria essa a terceira Coríntios, né? Sendo que primeira seria a segunda, por causa da primeira carta que Paulo escreveu. Primeira seria a segunda, e nós teríamos uma outra carta que nós não temos, uma carta severa de Paulo, e aí teremos essa carta. Nessa carta, Paulo defende o seu ministério, é uma carta pessoal, ele expressa o seu coração, ele expressa sua ternura pelos irmãos de Coríntios, pela maioria, ele também condena alguns falsos apóstolos, como nós vamos ver, e capítulo 8, que nós estudamos, e agora o 9, é sobre a coleta feita aos pobres de Jerusalém. Paulo menciona que as igrejas da Macedônia já fazia, e ele pede agora que os coríntios também o façam, para que haja igualdade na contribuição. Paulo também menciona que junto com Tito, ele havia mandado um outro irmão, não menciona o nome, mas aquele irmão que era conhecido em todas as igrejas, possivelmente Apolo, ou Lucas, ou Timóteo, que foram como companheiros, e depois menciona um outro irmão, também companheiro e cooperador. Mas ele menciona Tito nominalmente, menciona que Tito foi encarregado de solicitar, da solicitude de pedir essa oferta, não é? E ele continua no capítulo 9. Alguns versos que nós vamos ver aqui. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrever-vos. Ele não necessita escrever, no entanto, ele escreve mesmo assim, não é? Quanto a essa administração se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Paulo já tinha mencionado no capítulo 16, você pode assistir o capítulo 16, eu falo sobre isso, assista o capítulo 8, mas ele continua falando. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo. Paulo continua falando dessa prontidão, dessa voluntariedade que eles queriam em dar, mas Paulo está encorajando eles a fazer, não é? Eles a manterem essa prontidão deles em contribuir, da qual me glorio de vós. Paulo diz, eu glorio-me, eu tenho um certo orgulho de vocês nesse sentido, né? E eu falo isso para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Interessante, Paulo no capítulo 8 usou a igreja da Macedônia, Filipos, Tessalônica, para incentivar os coríntios. Agora ele menciona que os coríntios estavam tão prontos que ele falava dos coríntios para os macedônios. É interessante como Paulo fazia, usava os coríntios para incentivar a Macedônia, usava as igrejas da Macedônia para incentivar os irmãos de Coríntios, que estão prontos desde o ano passado, e de fato estavam. Na primeira carta, Paulo já havia mencionado sobre essa coleta, e o vosso estímulo e o vosso zelo tem estimulado a muitos. O zelo, o cuidado, eles em fazer essa coleta, essa oferta, servia de estímulo para muitos. Não é? Quando nós vemos outros contribuindo, desperta em nós o desejo também de contribuir, não é? Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Olha a prontidão em dar. Paulo mandou a Tito, Paulo mandou os outros irmãos, apesar de Paulo não mencionar, nós suspeitamos que é Timóteo, ou Lucas, ou Apolo, que foram
à igreja de Corinto junto com Tito, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebido, não vos envergonhamos nós, para não dizer vós, desse firme fundamento de glória. Paulo está incentivando os irmãos a contribuir, dizendo assim, olha, eu já me gloriei, eu já disse que vocês dão, que vocês estão prontos a dar. Agora eu não quero que nenhum dos macedônios, das igrejas da Macedônia, venha aqui e ache vocês desapercebidos, que vocês não contribuíram. E aí vai ser uma vergonha para nós. Na verdade, diz para nós, mas a vergonha é vossa. Não é que não contribuíram desse firme fundamento de glória. Paulo está usando, né, chamando a atenção, diz que não necessita escrever, mas está escrevendo para lembrar, está mencionando os irmãos que foram lá com esse propósito. E aí ele diz, se vier algum macedônio, eu não quero que vocês fiquem envergonhados, ou nós ficamos envergonhados. Na verdade, a vergonha é vossa, não é? O fundamento, esse fundamento de glória. Portanto, tive por ocasião necessária exortar, ele está exortando esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada. Então Paulo diz, eu já anunciei, eu já disse que vocês iam dar, eu estou contando plenamente, já mandei os irmãos lembrar vocês dessa bênção já anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Não é? Deve ser dado como bênção e não como avareza. O que seria avareza? Avareza seria reter, bênção seria em dar. Não é? Então, Paulo disse, eu já anunciei, eu já disse para os macedônios, se eles vierem, não quero que eu fique envergonhado que eu disse, e vocês agora não vão fazer, a vergonha é vossa, não é? Então, isso seja dado como bênção e não como avareza. E aí, Paulo vai usar a ideia da colheita. Olha como Paulo diz, verso 6, e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Não é? Olha o que você vai semear, porque quem semeia pouco, pouco ceifará. Semeie com abundância, semeie com liberalidade, com generosidade, com prontidão do vosso ânimo, com voluntariedade. Tudo isso é importante no contribuir. O que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Paulo via a oferta como uma semente que eles davam, estavam plantando e depois de muitos dias iam colher. Quem semeava pouco, pouco colhia, mas quem semeia abundância, quem dá abundantemente, muito colhe. Paulo fala de algumas coisas que é muito importante no dar. Prontidão, voluntariedade, generosidade, ânimo, bênção, semeadura, são tudo coisas relacionadas com o dar, com o contribuir. Não é? E aí ele diz, verso de número 7, olha a voluntariedade, olha como o coração tem que estar envolvido, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Tinha que haver prontidão, tinha que haver amor em dar, liberalidade, generosidade, tinha que o coração estar envolvido em dar, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. O dar não podia ter avareza, o reter, não podia ter tristeza ou ter que dar por uma questão de necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção quantas coisas nós aprendemos da oferta. A oferta é uma semeadura. A oferta requer prontidão, requer liberalidade, requer dar em abundância, requer dar de coração, requer dar com alegria. Com alegria do coração é que Deus ama quando a pessoa dá. Prontidão, voluntariedade, não é? Ter o ânimo para dar, ter liberalidade no dar, trazer bênção, semear, dar com alegria. Tudo isso está relacionado. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça,
Interessante, nós semeamos as coisas materiais e Deus ainda dá mais abundante graça sobre as nossas vidas. Nós não compramos a graça de Deus, mas o ato de dar voluntariamente, o ato de dar de coração, gera também em Deus a abundância. Deus já dá abundantemente, Deus vai dar ainda mais. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda boa obra. Paulo queria que houvesse igualdade, mas Paulo diz que o fato de eles darem essa bênção iria gerar toda a suficiência, iria gerar mais abundância em toda boa obra, não é? Como eles seriam abençoados em fazer isso. Ele diz como está escrito. Novamente, quando Paulo menciona está escrito, nós temos que ver aonde está escrito, não é? No Salmo 112, verso 9. Salmo 112, verso 9, também Paulo vai cotar Isaías 55, 10. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O ato de dar, o ato de contribuir, gera mais abundância na nossa vida, gera que nós superabundemos em toda boa obra, gera em nós o multiplicar, multiplica a nossa sementeira, aumenta os nossos frutos de justiça. É uma bênção poder dar e contribuir para a obra de Deus. Tudo isso gera em nós, para quem tudo enriqueceis. Mas aqui não é só riqueza de dinheiro, olha, para quem tudo enriqueceis por toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha outra coisa que vai gerar gratidão a Deus. Aqueles que iriam receber aquelas ofertas, iam ver a beneficência, iam ver o bem que eles fizeram. Beneficência é o ato de fazer atos bons, iam ver a beneficência, a qual fez que é por nós, e ia gerar graças a Deus. Eles iam agradecer a Deus por causa desse serviço. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios é o maior capítulo que nós encontramos sobre a generosidade, sobre o contribuir, sobre o dar. Nós encontramos grandes capítulos na Bíblia. 1 Coríntios 13 é o grande capítulo do amor, 1 Coríntios 15 é o grande capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 12 é o grande capítulo dos dons espirituais, 1 Coríntios 14 é o grande capítulo sobre a ordem no culto público, mas 2 Coríntios 8 e 9 são os grandes capítulos sobre a generosidade, o dar, o contribuir para a obra de Deus, para que em tudo enriqueceis toda a beneficência que se faz por vós, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Tá vendo? Quando nós contribuímos, quando nós ajudamos aquele que tem necessidade, supre a necessidade, mas também gera gratidão a Deus. O nome de Deus é glorificado, é o que Jesus falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, o ato de eles contribuir, o ato de eles dar, o ato de eles ajudarem aqueles que precisavam, ia glorificar o nome de Deus, ia dar muitas graças aos que se dão a Deus. Não é? O nome de Deus ia ser glorificado, Deus ia receber ações e graças pelo ato que eles fizeram, pela beneficência, que tinha dois propósitos. Número 1, supria a necessidade. Número 2, gerava gratidão a Deus. Gerava gratidão a Deus. Visto como na prova dessa administração, glorifique a Deus. Tá vendo? Gratidão,
glória para Deus por causa da contribuição deles. Pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Tá vendo como é bom? Eles, ao contribuir, iam mostrar mais do que Paulo queria ganhar só a favor dos gentios em relação aos judeus. Não, Paulo diz que ia mostrar submissão, que eles confessaram quanto ao Evangelho de Cristo. Submissão no dar, submissão no contribuir. O Evangelho de Cristo mandava ajudar os pobres, não é? Era como um mandamento do Senhor ajudar os pobres. Então, ia mostrar a submissão quanto ao Evangelho de Cristo. O ato de dar mostra a submissão quanto ao Evangelho de Cristo. E pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Então ia mostrar também a liberalidade do dom, do carisma, do amor em contribuir, em suprir a necessidade deles para com todos. Ia gerar também oração por eles, olha só, e pela sua oração por vós. Pela sua oração por vós. Quando eles receberem, eles vão orar por vós. Que bênção, não é? Eles iriam dar, ao dar, ia gerar gratidão a Deus, ia gerar glória a Deus, ia mostrar a submissão dos coríntios ao Evangelho de Cristo, ao ver a liberdade deles em dar, em contribuir, ia fazer com que os crentes de Jerusalém orassem pelos de Coríntios. Olha só, os de Jerusalém orando pelos de Coríntios. Como é importante a gente fazer com que crentes orem uns pelos outros. A gente diz, olha, irmão, vamos orar uns pelos outros. Mas você quer ver mesmo orar? Quando essa igreja está necessitada, a outra vai e ajuda. Irmãos, vamos orar pelos irmãos de Coríntios, que Deus supra toda a necessidade deles, que Deus dê muito mais para eles, que eles abundem nessa graça de contribuir, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades. Paulo queria estabelecer uma união entre a igreja dos gentios com a igreja de Jerusalém. Daí o porquê ele dizia, se vocês o fizerem, eles vão dar glórias a Deus, eles vão glorificar a Deus, eles vão dar ação de graças a Deus, eles também vão orar por vós, vão gerar oração por vós, eles vão sentir saudades de vocês, eles vão querer ter comunhão com vocês, pelo ato que vocês fizeram, pela generosidade, pela liberalidade dos vossos dons, vocês vão ser abençoados, não é? Tendo saudade de vós por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Excelente graça, a excelência da graça de Deus, não é? Eu falei algumas coisas excelentes que nós encontramos. Paulo coloca, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, não é? Paulo também fala, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. Excelência no ministério, excelência do poder. Paulo também menciona a excelência da glória de Deus, não é? A excelência da glória de Deus. Paulo menciona também procurar com zelo os dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente, a excelência do amor. Aqui nós vamos encontrar a excelência da graça de Deus, e também vamos encontrar em Hebreus que Cristo foi feito mais excelente do que os anjos. Há coisas excelentes na Bíblia. Como eu disse, há coisas boas, há coisas ótimas e há coisas excelentes. Busquemos essa excelência, não é? O ministério é excelente. O poder de Deus é excelente, a glória de Deus é excelente, a graça de Deus é excelente, Cristo é excelente, o amor é excelente. Busquemos as coisas excelentes em nossa vida, não é? E aqui Paulo diz, a oração, a saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. E aí Paulo diz, graças a Deus pelo seu dom inefável. O dom de Deus é um dom inefável. Graças a Deus
Graças a Deus pelo seu dom inefável. O próprio Paulo é grato a Deus. Então Paulo fala dessa administração aos santos, Paulo fala da necessidade, Paulo fala da promessa, Paulo diz que já tinha mencionado, Paulo fala da bênção em dar, prontidão, liberalidade, generosidade, o que gera o dar gera abundância, não é? Assim que nós geramos isso, essa abundância da graça de Deus, o semear muito, semear em abundância, vai gerar mais bênção, vai gerar oração, vai gerar gratidão, vai gerar saudades, vai gerar excelência da graça de Deus. Tudo isso gera o contribuir. Não é? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Muito bem, com isso nós concluímos mais um capítulo 9 de 2 Coríntios. Assista o capítulo 8, né, que lá começa a falar da liberalidade. 8 e 9 são 2 capítulos onde Paulo se estende, são 2 capítulos excelentes sobre o dar, sobre o contribuir. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Tem sido de bênção para você, que esse canal possa ser de bênção para mais gente. Nós queremos atingir o maior número de pessoas com a mensagem do Evangelho, com a mensagem dessas cartas, levando as pessoas a entender melhor o Novo Testamento e ser abençoada e colocar um desejo que as pessoas aprendam mais, busquem mais, conheçam melhor as Escrituras Sagradas. Como Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu vou terminar dizendo a você a bênção trinitária que nós encontramos na segunda carta de Paulo, no capítulo 13, verso 14. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.